Fala, impressionadores, mais uma aula de Power BI, e nessa aula eu separei um tema muito legal que muitas pessoas pediram, que é usar HTML e CSS dentro do Power BI. O que é HTML e CSS? São linguagens usadas para criar estruturas, layouts de páginas na internet, que dá pra gente usar para criar coisas personalizáveis aqui dentro do Power BI, como por exemplo, olha só que legal, esse menu que eu criei aqui, interativo. Então eu passo o mouse, ele já mostra essa animação aqui para dashboard de produção, posso clicar e abrir o dashboard aqui de produção. E aí posso voltar lá, abrir o dashboard de compras, posso voltar, enfim. E aí a ideia aqui é basicamente a gente conseguir criar visuais, criar interfaces personalizadas usando HTML e CSS, que são duas linguagens que a gente consegue implementar dentro do Power BI. Você não precisa saber nada de HTML e CSS, porque eu vou te ensinar na aula de hoje como que você faz para criar isso sem precisar saber dessas linguagens, porque a gente vai pegar códigos prontos na internet. Então, bora para a aula de hoje. Se você quer mais conteúdos como esse, que eu separei com muito carinho aqui, fiquei de verdade horas preparando aqui para vocês esse conteúdo específico, senta o dedo aqui no like, porque assim você faz esse conteúdo chegar em mais pessoas. E aqui na descrição não esquece que eu sempre deixo o link do arquivo da aula para você conseguir fazer o download e também o link de um mini curso gratuito de Power BI para você praticar ainda mais depois da aula, tranquilo? Sem mais delongas, vamos para a aula de hoje. Bom, vamos lá. Qual que é a grande ideia aqui? Bom, existem essas duas linguagens que eu comentei, que é o HTML e o CSS, que são linguagens justamente para criar layout e a parte visual dos sites. E aí, a gente dentro do Power BI consegue usar HTML e CSS para criar coisas personalizadas como esse menu que eu te mostrei aqui agora. Só que para isso a gente precisa baixar um visual personalizado, porque alguém foi lá e criou um visual personalizado que permite implementar HTML e CSS dentro dele. Então a primeira coisa que você vai ter que fazer é baixar o arquivo da aula de hoje, porque dentro do arquivo da aula de hoje você já tem disponível esse visual que é o leitor de HTML, que é o leitor de conteúdo de HTML. Beleza, só que se você quiser ter isso em qualquer arquivo do Power BI, você tem que criar uma conta gratuita no Power BI para poder baixar esse visual. Então, lembrando que para essa aula você não precisa fazer isso, porque se você baixar o conteúdo da aula de hoje, se você baixar o arquivo, já vai ter esse visual instalado para você. Mas caso você queira depois, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link de uma aula onde a gente ensina a criar uma conta gratuita no Power BI, tem no nosso canal. E aí quando você tiver a sua conta gratuita, é só vir aqui ó, nos 3 pontinhos, em obter mais visuais, e aí ele vai abrir a lojinha de gráficos aqui para você. E aí, aqui dentro, você vai pesquisar por HTML, e você vai baixar esse aqui ó, HTML Content. Leitor de HTML, né? Então, conteúdo de HTML. Perfeito. E aí você poderia clicar aqui nele e poderia vir aqui na opção de adicionar esse visual aqui ao seu Power BI, mas no caso a gente já tem nesse arquivo, tranquilo? Então só te mostrando como é que você pegaria ele. E qual que é o objetivo? Bom, é o seguinte, como a gente não é especialista em HTML e CSS, eu digo a gente, eu e você, ou provavelmente você não é, enfim, eu imagino que você não seja, vamos lá. O que a gente tem? A gente tem alguns sites que permitem a gente pegar códigos prontos e poder usar. Então a gente tem, por exemplo, esse site aqui, ó, codepen.io. Então, codepen.io. O que você vai fazer? Você vai entrar nesse site e você vai fazer um login gratuito. Então você vai fazer um login gratuito. Depois de fazer um login gratuito, você pode vir aqui nessa opçãozinha de Trending, que são basicamente templates de coisas que estão em destaque aqui dentro. E você vai ver várias e várias e várias opções. Inclusive essa que eu encontrei aqui, que é o que eu trouxe para você na aula de hoje. E aí, eu vou te mostrar já já o que é, como é que vai funcionar isso, mas vou deixar aberto aqui, inclusive o link para esse exato modelo que a gente vai usar. Eu deixei aqui na descrição no bloco de notas, aqui bonitinho para você, junto com alguns outros links. Então, cadê o link da aula de hoje? Tá aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui na 9 de outubro, tá links e imagens. Então tem alguns links que a gente vai usar de imagens dos dashboards e tem o link aqui para esse template de código que a gente vai usar. Mas a ideia é a seguinte, então aqui você vai ter várias e várias coisas, cara, ao ponto de você querer ficar muito tempo aqui, ó. Você pode ir abrindo várias opções, algumas funcionam de alguma forma para você usar, outras não. Então tem algumas coisas aqui que você pode usar ali dentro do Power BI para enfim, incrementar ali os seus visuais e assim por diante. Bom, aí você pode ficar depois fuçando aqui algumas coisas, mas eu já deixei aberto aqui alguns exemplos. Então, o primeiro exemplo que eu abri é basicamente o seguinte, ele bota algumas imagens e quando você passa o mouse por cima, que é o que ele chama de hover, né? H-O-V-E-R, hover, não sei se é assim a pronúncia certinha, mas enfim, você passa o mouse aqui e ele basicamente vai mostrar uma descriçãozinha, ele fala o que representa aquela imagem, uma descrição, e tem um botão aqui que te leva para algum lugar. Então, é um efeito muito legal que a gente só consegue fazer porque a gente pode usar o HTML e o CSS dentro do
Power BI. Então, ó, tem esse outro exemplo aqui, que aí a gente pode... E aí, nem todos são usáveis dentro do Power BI, tá? Mas a ideia aqui é que você saiba que existem alguns que podem ser usados dentro do Power BI. Esse aqui, no caso, não vai ser, porque a gente consegue usar HTML e CSS dentro do Power BI, que são essas duas linguagens que eu comentei. Quando ele tem o JavaScript aqui do lado, que é esse JS aqui, que é o JavaScript, a gente já não consegue usar, porque o Power BI ele não tem o leitor. O JavaScript é uma linguagem que roda meio que no navegador, né? Então a gente não consegue rodar ele dentro do Power BI. Então você vai ter que ver o que tem HTML e CSS. Por exemplo, esse aqui tem HTML e CSS, não tem JavaScript. Esse aqui a gente não consegue usar. Esse aqui a gente não consegue usar. E aí a ideia é que você vai conseguindo dar uma fuçada em algumas opções e vão ter várias opções legais. Bom, e aí qual que é a ideia, tá? Vamos lá. Aqui, eu peguei isso aqui, eu pensei, cara, e se a gente criasse um menu parecido com esse, onde cada imagem vai ser a foto do dashboard, e aí eu vou colocar alguma descrição. Por exemplo, dashboard de vendas, e clique aqui para acessar todos os indicadores comerciais da empresa e tudo mais, e o botãozinho aqui de acessar dashboard. Eu pensei, pô, isso aqui pode ser irado. Então, dentro aqui desses visuais de HTML e CSS, até para já compartilhar com você uma limitação, eu vou te mostrar exatamente como é que a gente faz isso. A primeira limitação a gente não consegue usar esses menus dentro do Power BI para navegar entre abas diferentes do Power BI. A gente não consegue navegar entre abas diferentes. Então o que eu fiz aqui no gabarito foi criar meio que um arquivo de Power BI que vai me levar para outros arquivos de Power BI. Por quê? Porque aí eu vou ter o link na internet dos outros dashboards. Então eu não consigo usar esse menu, por exemplo, para me levar para uma outra página do mesmo dashboard. Mas eu consigo pedir para ele abrir um link na internet, e aí pode ser um link de um dashboard, por exemplo. Então foi isso que eu fiz. Então aqui vão ter... Cara, eu tô dando esse exemplo, mas você pode usar para essencialmente qualquer coisa que tenha HTML e CSS e que tenha alguma utilidade prática. Então, na maioria das vezes vai ser, por exemplo, algum cartão um pouquinho mais personalizado, alguma coisinha que você queira mostrar de uma forma um pouquinho mais visual, para dar aquele frufruzinho, aquela cerejinha do bolo no seu dashboard, tranquilo? Ou no seu menu e assim por diante. A gente pode fazer outras aulas ensinando isso, mas vamos lá. Qual que é a ideia aqui? Eu quero fazer o seguinte, eu quero então pegar e replicar isso aqui e transformar no gabarito, que é, ao invés dessas fotos de paisagens e tudo mais, realmente mostrar fotos de dashboards e eu quero que ele me leve para o dashboard. Bom, como que a gente vai fazer isso? A gente vai ter que colocar esses códigos de HTML e CSS dentro do nosso visual que tem um leitor de HTML. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro de tudo, a gente vai precisar dar uma editada nesse código de HTML e CSS. Mas eu não sei nada de HTML e CSS, não tem problema, vou te mostrar agora. Mas a gente vai precisar dar uma editada nele. Como a gente vai precisar dar uma editada nele, o ideal é que você baixe um leitor de código, que é o VS Code, o Visual Studio Code. Como é que você faz para baixar ele? Você vai vir aqui, pesquisar por VS Code ou Visual Studio Code, vai clicar aqui nesse primeiro link, e aí você vai fazer o download aqui para Windows. Simples assim, para abrir aqui no seu computador. Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui o VS Code no meu computador e vou criar um novo arquivo. Vou vir aqui, New File. E aí vai ser eu vou dar um nome aqui para ele. Eu vou chamar aqui de aula YouTube. Vou dar um Enter aqui agora. Esse tem que salvar em algum lugar no seu computador. Só que você tem que salvar como .html. Então vou salvar aqui como aula YouTube.html. Perfeito. E aí agora ele vai abrir aqui pra gente o nosso ambiente de código, tranquilo? Só que o que a gente vai fazer? A gente vai copiar o código que está lá no site. Então deixa eu voltar aqui no site. E aí aqui eu vou copiar o HTML. E aí um detalhe na hora de você copiar o HTML, que eu estou vendo que ele não está exatamente do jeito que a gente vai precisar, que é o seguinte, até um cuidado que eu vi na hora que eu criei. Clica aqui nessa setinha do lado do HTML e garante que você pediu para ver o HTML compilado. View Compiled HTML. Perfeito. Que ele vai te dar o HTML raizão mesmo, do jeito que tem que ser. O outro faz uma bagunça danada aqui. Então, HTML compilado, garante que aqui, também CSS compilado. Perfeito. Que ele vai ser no formato padrão dele. E aí você vai usar o atalho Ctrl A para selecionar o HTML inteiro e vai copiar. Então, eu copiei. E eu vou vir aqui no Visual Studio Code e vou colar. Então a gente vai fazer algumas edições aqui no código HTML, porque o código HTML não está do jeito que a gente precisa exatamente, né? Ele está criando esse menu aqui. A gente vai querer modificar o menu para mostrar dashboards ao invés de paisagens e assim por diante. Essas edições que a gente vai fazer pelo Visual Studio Code, você pode fazer por um bloco de notas, por exemplo. Você pode colocar no Word, no bloco de notas, o que for. Só que no Visual Studio Code fica muito mais fácil de editar, porque aqui ele já
organiza o seu código muito melhor do que num bloco de notas que fica meio confuso, tranquilo? Então, recomendo baixar o Visual Studio Code mesmo. Tá. Como é que vai funcionar então? Eu falei que a gente precisa copiar o HTML e o CSS. Então eu vou copiar o HTML, já copiei, né? Vou copiar o CSS e vou jogar aqui dentro. Como é que eu vou fazer com o CSS? O CSS é a parte mais de estilização aqui do nosso layout. Então, depois aqui no final do código do HTML, o que você vai fazer? Você basicamente vai vir aqui no final, vai dar um Enter. E aqui, repara que tudo no HTML é composto por tags, tá vendo? Então tem essa tag, por exemplo, div, que ela começa com a boquinha do jacaré, né, div, e depois termina com o div, só que com a barra, que é basicamente a tag de fechamento dele. Então repara, ó, esse main com a barra é porque ele está fechando aqui essa tag inicial aqui do main, tranquilo? Então tudo começa com a tag e aí termina com a barra tag aqui. Show! Então o que a gente vai fazer aqui no final é colocar uma tag chamada style. Então você vai colocar aqui o sinalzinho de menor, style, e vai fechar essa tag. E repara que aqui no Visual Studio Code ele já até coloca a tag de fechamento para mim. Se ele não tivesse colocado, ou se você estiver colocando no bloco de notas, você vai escrever aqui embaixo a boquinha do jacaré, a barra, style, para fechar e pronto. Deixa eu só colocar aqui os dois que ele colocou aqui meio do lado. Perfeito. Então agora, entre a tag de início do style e a tag de fechamento do style, a gente vai colocar o nosso CSS, que é a estilização do nosso template, do nosso design, tranquilo? E aí eu vou copiar o CSS, colar aqui dentro. Pronto. Então o nosso código inteiro é esse aqui. Vamos testar para ver primeiro se está funcionando? Então o que eu vou fazer? Eu vou lá no Power BI, vou criar uma aba nova aqui para a gente testar. E aqui eu tenho uma tabela que não tem informação nenhuma. Uma tabela vazia só porque a gente tem que ter alguma tabela dentro do Power BI. E aí, como é que a gente faz para usar isso aqui? A ideia é a seguinte, a gente vai precisar colocar esse nosso código HTML e CSS dentro de uma fórmula. Por que dentro de alguma fórmula? Porque a fórmula é o único lugar onde a gente consegue escrever de fato no Power BI. Então eu vou criar uma fórmula, vou clicar aqui com o botão direito na minha tabela e vir aqui em nova medida. Eu vou chamar essa medida, você pode chamar ela do que você quiser, vou chamar ela aqui, por exemplo, de HTML hashtag, estou colocando um nome qualquer, tá? Só que aí tem um detalhe, aqui dentro eu vou precisar colar aquele código inteiro, então eu vou copiar esse código inteiro e vou colar ele dentro. Só que aqui dentro, como vai ser um texto, textos dentro do Power BI precisam ficar entre aspas. Então o texto todo, o código todo vai ter que ficar entre aspas. Como o código todo vai ter que ficar entre aspas, a gente só vai ter que fazer um pequeno ajuste nesse nosso código HTML. Porque dentro do nosso código HTML tem várias aspas duplas também. Então a gente vai ter que trocar nesse nosso código HTML tudo que for aspas duplas por aspas simples. Porque só assim a gente vai conseguir colocar um texto lá dentro do Power BI, tranquilo? Então eu vou copiar aqui. Na verdade, antes de copiar, lembra de fazer aquele ajuste. Como é que eu faço para substituir alguma coisa aqui dentro do VS Code? Ctrl H, e aí aqui em cima eu tenho que colocar o que eu quero pesquisar. Quero pesquisar tudo que for aspas duplas e trocar por aspas simples. E aí você vai clicar nesse botãozinho aqui, que é o botão de substituir tudo. Cliquei no botãozinho, pronto, trocou tudo que era aspas duplas por aspas simples. Então eu vou copiar esse código aqui, vou voltar lá no Power BI e entre aspas, eu vou colocar o código inteiro. Pronto, coloquei entre aspas. E dei um Enter. Eu acabei colocando um espaço a mais sem querer. Eu pulei uma linha usando o atalho Shift Enter só por organização, tá? Então tanto no início quanto no final, mas é 100% opcional, só organização mesmo, tranquilo? Beleza. Então aqui, só coloquei o código que a gente copiou e colou lá na internet. E a gente só substituiu aspas duplas por aspas simples, mais nada. Vou colocar agora esse visual, que é o leitor de HTML. E aí, eu vou jogar essa medida, HTML hashtag, dentro dos valores aqui do gráfico. E aí, olha só que massa, cara. Ele já cospe aqui automaticamente aquele visual que a gente tinha visto lá no site. Isso aqui, quando eu vi a primeira vez, eu falei, meu Deus, isso aqui explodiu a cabeça assim. Mas vamos lá. Então, qual que é a ideia? A gente viu que, bom, pelo menos a parte estética, né, tá funcionando. Os botões ainda não fazem nada e tal, mas a parte estética tá funcionando. Então, o que a gente vai querer fazer? A gente vai querer editar isso para ficar do jeito que a gente precisa para ser um menu de dashboard de fato aqui. Só lembrando, esses botões, a gente vai conseguir usar eles, mas a gente não consegue usar esses botões para navegar entre páginas do dashboard. Não dá para fazer isso. Então esses botões só conseguem te levar para links na internet, por exemplo, do Power BI, né, para algum link da internet. Por isso que eu criei, para levar a gente para links de dashboard diferentes. Então não necessariamente quando você for usar um visual com HTML e CSS, você vai usar para criar um menu ou alguma coisa assim. Mas
é uma possibilidade que eu criei aqui, mas dá para você colocar simplesmente para ser algo visual. Então você poderia colocar um cartão com alguns indicadores, então colocar alguns números relevantes aqui e assim por diante. Mas tudo bem. Vamos lá. Então agora a gente vai querer entender como que a gente consegue manipular esse nosso visual, né, esse nosso código HTML e CSS para ficar do jeito que a gente quer. Então o que eu quero? Eu quero mostrar 4 dashboards aqui, por exemplo. Então eu quero que isso aqui vire um dashboard, isso aqui vire outro dashboard, esse outro e esse outro. Então eu quero colocar 4 dashboards na horizontal, repara que a imagem está na vertical, e aí com isso eu quero conseguir mostrar os 4 dashboards e as fotos deles. Bom, vamos lá. Então é o seguinte, a gente agora vai ter algum desafio de entrar no nosso código e entender ele um pouquinho melhor. Deixa eu só dar um zoom aqui no código usando o atalho Ctrl+Shift+. Perfeito. Bom, vamos lá. Eu não sou especialista em HTML e CSS. A gente, na hashtag programação, que é o nosso outro canal de programação, tem especialistas em HTML e CSS, o Diego, o Daniel, o Lira e assim por diante. Mas, o que eu fiz então? Eu dei uma fuçada, perguntei bastante para o ChatGPT também, para ele me ajudar e eu consegui entender um pouquinho. Mas algumas coisas que a gente consegue pelo menos tentar fazer aqui minimamente de cabeça. Se você der uma olhada aqui no código, você vai reparar que tem algumas coisas que se você souber alguma coisa, por exemplo, você não precisa saber inglês no geral, mas nesse caso aqui, se você já souber algum termos em inglês, tipo altura, largura, essas coisas assim, você já pode pesquisar por aqui. Então eu falei, bom, eu quero aqui deixar os dashboards mais retangulares, né? As imagens mais retangulares. Então eu quero mexer na altura e na largura deles. Então, para mexer na altura e na largura, eu pesquisei por altura e largura em inglês. Então, eu dei um Ctrl F aqui, pesquisei por height. Então, eu pesquisei por height. Só que ele tem vários height aqui. Então, eu fui fuçando aqui e fui olhando onde que está o height do que ele chama de cartão. Cada uma dessas figurinhas aqui é um cartão. E aí eu encontrei isso aqui, ó. Tá vendo que ele está mostrando aqui a propriedade card, né? E aí ele está aqui com height 350 pixels. A gente pode testar se isso aqui vai mudar a altura ali dos nossos cartões. Então, para a gente testar se isso aqui está funcionando, que aí você pode dar uma fuçada, vamos colocar uma altura muito grande aqui para ver se realmente vai fazer diferença. Então eu vou copiar esse código. Então eu mudei aqui para 2000, vou copiar o código. E aí vou lá no Power BI e eu vou trocar aquela medida. Vou trocar aquela medida, ó, só mantendo as aspas duplas e eu vou trocar. Então Ctrl+Shift+End para ir até o final, Ctrl+V para colar e dei Enter. Olha só, mudou a altura. Mudou a altura porque aquela modificação que a gente fez funcionou. Então o que eu fiz? Eu fiquei testando algumas possibilidades e, pra mim, 320 ficou uma altura boa. Então eu vou deixar no 320, tranquilo? Ah, Lô, como é que você sabe que é 320? Cara, fiquei testando algumas possibilidades e vi que 320 ficava legal ali, beleza? Então eu tô só te economizando tempo de teste aí. Então eu vou trocar aqui e aí eu vou selecionar tudo. Ó, Ctrl+Shift+End, Ctrl+V, Enter. Pronto, ficou ali da altura que eu queria. Mas Alô, por que essa altura? Porque na verdade eu vou querer ajeitar a altura, eu vou querer ajeitar a largura e colocar 2 em cima e 2 embaixo, tranquilo? Como é que eu faço para ajeitar a largura dele? Bom, aí a largura eu fiz a mesma coisa. Pesquisei aqui, ó, Ctrl F, pesquisei por width, que acho que é uma das palavras mais esquisitas de falar da língua inglesa, mas tudo bem. Width. E aí dei uma pesquisada aqui. Tem esse max width, que só que é do page content, né? Que aí é basicamente do conteúdo da página. A gente tem que pesquisar por coisas que falem do cartão em si. Se você tiver na dúvida, olha só o que você pode fazer. Eu vou dar um Ctrl A no meu código aqui, e aí a gente vai lá no ChatGPT. Cara, o ChatGPT pode ajudar muito nesses casos aqui. Olha só a quantidade de coisas que eu perguntei pro ChatGPT, olha só. Deixa eu ver se é... Cadê a conversa aqui? Acho que é essa aqui. Olha só o tamanho da minha conversa com o ChatGPT perguntando desse código especificamente. Muitas coisas que eu perguntei para ele, algumas ele conseguiu ajudar, outras não tanto, mas enfim. Ó, eu vou jogar aqui um chat novo, vou perguntar assim. Eu tenho um código em HTML e CSS que cria alguns cartões. Gostaria de aumentar a largura dos cartões. Segue o código. 2 pontos, vou colocar o código e dá Enter. E aí a gente vai esperar ele responder aqui. Então olha só. Para aumentar a largura dos cartões HTML e CSS, você pode seguir esses passos aqui. Ó, ajuste a largura dos cartões na regra CSS da classe .card. Atualmente a largura está definida como width 100% e tudo mais. Então aqui, olha só. Onde está aqui o .card, que está o width, a gente vai ter que ajustar. Então vamos lá. Aí ele fala aqui, ó. Isso fará com que os cartões tenham metade da largura da área disponível quando a tela for maior do que 800 pixels e assim vai.
Então, vamos voltar lá no nosso código. E aí aqui, cadê o with? Ó, with, tá aqui. Então, ó, exatamente aquilo que a gente tinha perguntado, né? Aqui no ponto card, e aí o with tá aqui 100%. Opa, deixa eu voltar aqui. Beleza. Então, a ideia aqui é que você consiga colocar em porcentagem, ou se você quiser colocar um número específico, você pode. Então, por exemplo, eu quero colocar aqui 800. Só que 800 o quê? Você tem que colocar 800 pixels, px. Então, fiz um teste aqui de número qualquer. Então, vou copiar esses números, Ctrl C, e aí lá no Power BI, eu vou copiar o código inteiro, né? Então, Ctrl A para selecionar o código inteiro, Ctrl C, eu vou lá no Power BI e vou trocar aqui na minha fórmula. Então, vou trocar aqui na fórmula, Ctrl V, e vou dar um Enter. E olha só aqui como é que ficou, ele já mexeu ali na largura pra gente. Claro que ainda não tá certinho, né? Que a gente vai ter que mexer algumas coisas, mas tá aqui, a gente conseguiu mexer na largura. Claro que ainda tem que mexer porque a gente eles estão posicionados um do lado do outro, a gente quer colocar, por exemplo, 2 em cima, 2 embaixo e tal. Mas vamos lá. O que eu fiz primeiro? É o seguinte, repara que desse jeito tá esquisito, por quê? Porque claramente não vai caber um do lado do outro aqui em cima, porque a largura ficou muito grande. Como é que eu fiz para definir a largura então? Bom, eu falei que a altura que eu vi que ficava boa era 320. Então, a altura tá boa, porque se eu colocar 2 desse, um em cima do outro, com essa altura vai ficar legal. Só que a largura não tá legal. Então, como é que eu fiz com a largura? Eu fiz com a largura o seguinte, ó, deixa eu abrir a planilhazinha em Excel. A página do Power BI, ela fica nessa proporção aqui, 16 por 9. Então, a proporção 16 de largura por 9 de altura. Então, o que eu fiz? Deixa eu só, ele achou que era um horário que eu estava escrevendo aqui. Deixa eu escrever aqui. 16, 2.9, escrever com essa aspas simples, que aí ele vai saber que é um texto e não um horário, qualquer coisa do tipo aqui no Excel. Beleza, então eu falei, bom, tem que manter essa proporção. Se a altura eu falei que é 320, como é que vai ter que ficar a largura? Bom, vou colocar aqui, ó, 16 dividido por 9 vai dar 1,777778. Então a altura tem que ficar 320 vezes isso aqui, tranquilo? Então a mesma proporção, é a proporção entre altura e largura. Então a proporção entre altura e largura é 1,77777. Então estou multiplicando uma coisa pela outra e vai dar 568,888888. Então vamos colocar a largura aqui em 569, tranquilo? Isso aqui só queria manter a proporção. Então deixa eu voltar aqui no with. E já que a altura a gente definiu em 320, lembra? Eu vou colocar aqui a altura proporcional em... Quanto que ficou? 500 e... Deixa eu confirmar ali. 569, vou arredondando aqui, 569. Beleza, vou dar um Ctrl A, copiar o código e vou voltar aqui na minha fórmula e vou colar tudo aqui, ó. Ctrl V, dá um Enter aqui agora. Ó, a largura já melhorou, já dá pra ver que vão caber 2 aqui um do lado do outro. Perfeito. Agora, falta a gente fazer o quê? Falta a gente conseguir colocar os dois, um embaixo do outro, né? Então colocar 2 cartões aqui em cima, 2 cartões aqui embaixo. Beleza, como é que a gente vai fazer isso? Bom, seguinte, isso aqui, eu perguntei pro ChatGPT também. Aí, a gente pode perguntar aqui, por exemplo, olha só. Maravilha. Agora, eu estou com os 4 cartões lado a lado. Gostaria de colocar 2 cartões em cima e 2 cartões embaixo. Vou dar um Enter aqui agora. Vamos ver o que o ChatGPT vai falar. Ó, ele está falando para mudar aqui, ó, a parte do page content. Então isso aqui ele está falando que é uma parte que existe dentro do nosso código. Então ele está mostrando como é que está antes e como é que tem que ficar depois. Ó, ele fala assim, primeiro altere a regra CSS da classe .pageContent para definir apenas 2 colunas para telas que forem maiores que 800 pixels. Isso aqui é basicamente uma regra que ele cria lá para ficar mais responsivo, né? Então, quando tiver pelo menos 800 pixels, ele vai dividir em 2 colunas e assim por diante. Então, a gente tem que procurar essa parte aqui do nosso código, ó. Então, page.content. Então, vamos pesquisar ali, ó. Desculpa. .page-content. Então, vamos lá no nosso código, Ctrl F, .page-content. A gente já estava até aqui, ó. E aí, especificamente, é porque tinham vários, né? Mas tinha esse aqui, ó. Se você olhar ali, tá aqui. @media, min width, 800 pixels, page content. Se quiser, pode até copiar essa parte toda aqui, só para conseguir localizar certinho. Quer ver? Aqui no Ctrl F, vou jogar isso aqui, ele conseguiu localizar. Ó, tá vendo? E aí, olha só o que ele tá fazendo. O grid, que seria meio que a nossa, digamos assim, a nossa grade, ele tá dividindo aqui em 4 partes. Por isso que tem 4 imagens, 4 colunas. Então, eu quero colocar 2 colunas. O que ele tá falando? Ele tá falando para trocar para
duas, tá vendo aqui, ó, onde tá o repeat, e tava escrito, lá no nosso código tava escrito 4,1, aqui tá escrito 2,1. Então eu vou trocar aqui de 4 para 2. E aí muitas coisas que o ChatGPT vai te falar funcionam, muitas coisas não funcionam porque às vezes ele não pega exatamente as características certinhos. Mas vamos testar isso aqui, ó, Ctrl A, lá no nosso Power BI, vamos colar o código aqui, Ctrl V, vamos ver se deu bom. Ó, top, deu bom. Então a gente já conseguiu posicionar ele certinho. Bom, vamos lá. Só que aí agora, ele tá com uma margem muito grande aqui do lado esquerdo, tá vendo? Essa margem que tá sobrando aqui. Eu falei, bom, se essa margem tá sobrando aqui, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que dar uma ajeitada nela. E aí, nesse caso, eu perguntei pro ChatGPT, as coisas que ele falou não ajudaram muito e assim vai. Então eu falei, bom, vou tentar dar uma fuçada aqui para conseguir entender. E aí, a primeira coisa que eu pensei, falei, bom, eu quero mexer na largura das informações que tem ali no nosso visual. Então eu pesquisei aqui, ó, Ctrl F, pesquisei por width, para largura. E aí, primeira coisa que ele encontrou, na verdade, ele encontrou 9 ocorrências da palavra width aqui no código. Só que uma delas foi aqui, dentro dessa classe aqui, ó, page content, que é o conteúdo por completo. Eu falei, bom, faz sentido talvez ser aqui. Porque a gente tem essa classe page content, tinha uma outra classe que era do card, né, que era de cada cartão, né, dos cartões especificamente, e essa aqui parece fazer mais sentido, que é mais global aqui do nosso... Cadê, ó? Deixa eu voltar aqui, pesquisar width. Opa, vou voltar lá para a primeira ocorrência, que era o que a gente tinha encontrado. Falei, bom, então faz sentido. E eu falei, bom, então talvez essa opção aqui seja a opção que possa ajudar a gente a fazer aquela mudança que a gente quer. Bom, vamos lá. Aí você pode falar assim, Alan, mas para você é mole fazer essa análise assim. Na verdade, não, porque a primeira vez que eu mexi no HTML e CSS foi justamente preparando essa aula para você. Então, pode ficar tranquilo. Tô indo mais aqui pela tentativa do bom senso do que eu acho que faz sentido. Então eu falei, beleza, isso aqui parece ser do conteúdo por completo. Aqui tá a largura máxima, tá 1024 pixels. Aí o que eu pensei? Bom, se a gente tá com essa margem de sobra, aí o que eu pensei na minha cabeça, né? Aí eu falei, bom, deixa eu tentar diminuir essa largura máxima aqui. Então, sei lá, vou diminuir aqui para, por exemplo, testar aqui um 800 da vida. E aí vou copiar o código inteiro, ó, Ctrl A, Ctrl C, vou voltar lá no Power BI e vou colar aqui o nosso código e dar um Enter aqui. Só que olha só o que ele fez. Ele aumentou essa margem que estava aqui do lado esquerdo. Eu falei, porra, ele aumentou? Se ele aumentou, é porque eu fiz o contrário do que eu deveria. Eu diminuí essa largura máxima, então provavelmente eu deveria aumentar a largura máxima. Que aí deve ser o espaço que ele aloca ali para o conteúdo ali como um todo. Então provavelmente tem que aumentar. Então eu falei, bom, deixa eu testar aqui. Aí eu fui testando, coloquei, por exemplo, 1800. Então deixa eu voltar aqui, ó. Ctrl A, Ctrl C. Vou voltar lá no Power BI, colocar o código aqui dentro. Ctrl V, Enter. E olha só, ficou o top. Inclusive ele tirou aquela barra de rolagem que tinha aqui embaixo. Então isso aqui já melhorou bastante aqui pra gente. Se você quisesse, daria até pra aumentar um pouquinho a largura deles. Olha só. Eu vou aumentar até um pouquinho a largura dos objetos como um todo aqui, ó. Cadê? Width e aqui da parte do cartão. Cadê? Deixa eu pesquisar aqui. Width dos cartões. Ó, cadê? Width. Tava 569. Vou colocar sei lá, 580 da vida, que eu acho que dá pra aumentar aqui um pouquinho, ó. Então deixa eu voltar aqui. Ctrl A. Porque repara que sobrou um espacinho aqui do lado também. Então eu vou colar aqui no código. Ctrl V. Enter. Show. Beleza. Deu uma melhorada de espaço aqui. Top. Então agora a gente já conseguiu colocar os nossos cartões exatamente da posição que a gente quer. Agora falta o quê? Falta a gente conseguir, por exemplo, trocar as imagens para a gente conseguir colocar as imagens dos dashboards que a gente quer aparecendo aqui atrás. Como que a gente vai fazer isso? Bom, para isso eu fiz o seguinte. Eu tenho 4 dashboards, que são esses 4 aqui, ó, dashboard de vendas, tenho dashboard de compras, tenho dashboard de produção. Eu tirei uma foto deles e guardei aqui no meu computador. Então eu tenho essas 4 fotos aqui, ó. Vendas, produção, compras e financeiro. E eu quero usar essas imagens dos nossos fundos ali dos cartões. Como que eu vou fazer isso? Para isso, eu preciso colocar um link das imagens. Então olha só, se você dá uma olhadinha aqui, cada imagem daquela que a gente tem ali nos nossos cartões, então essas montanhas, aqui a galáxia, assim vai, elas têm algum link de imagem. Então se você der uma fuçada aqui no código, aqui ó, tá vendo? Background image, que é a imagem do plano de fundo, então tem essa imagem aqui. Então, se eu copiar esse link e jogar lá no meu navegador, ó, ele vai me jogar para aquela imagem ali. Show! Então, o que eu quero fazer? Eu quero ter links para as imagens dos meus dashboards. Como é que eu faço isso?
Para criar links para suas imagens, tem mais de um jeito. Mas o jeito mais simples é você pesquisar aqui no Google por ImageBB, que é basicamente um lugar para você hospedar suas imagens de graça. Então você clica aqui nele, faz o login gratuito e clica aqui, ó, Start Uploading. E aí você vai colocar os seus dashboards, então você vai colocar as suas imagens e vai clicar em abrir. Show! Ele colocou todos, vou clicar em enviar. E aí, olha só o que ele vai fazer. Ele já gerou os links aqui embaixo pra gente. Então estão aqui os links. Você precisa clicar aqui, ó, só garante que está escrito links diretos. E não está escrito ver links, por exemplo, que não são os links que a gente quer. Tem que ser os links diretos, que é o link aqui, ó, no final, .png, que é o que a gente precisa. Então eu vou copiar esses caras todos. Eu já deixei pronto aqui pra você, nos arquivos daqui da aula, os códigos aqui, os links, beleza? Deixa eu ver se são os mesmos. Não são os mesmos porque eu fiz o upload de novo, tranquilo? Mas os antigos ou os novos que eu fiz o upload de novo, tanto faz. Então o que a gente vai fazer? Vai substituir cada um deles por isso aqui. Então, o primeiro, que é o de vendas, eu vou trocar o link que estava aqui. Então, a primeira URL, ó, eu vou chegar aqui logo depois do parênteses, vou usar o atalho Shift End para ir até o final da linha, e vou com o Shift só para selecionar um pouquinho antes, porque quando eu fui com o Ctrl End, ele foi até o final. Então, eu vou com o Shift, setinha para a esquerda, para ajustar o tamanho da minha seleção, e vou dar um Ctrl V. Pronto, então mudei aqui a minha seleção. Mudei aqui o meu link. Vamos ver se está funcionando, ó. Vou copiar o código. Sempre vai testando só para garantir que você não vai ter retrabalho depois. Colar aqui e troquei. Ó, funcionou. Ele deu uma cortada na imagem, então ele está comendo uma parte da imagem aqui, depois a gente ajeita isso, mas a imagem está funcionando, está aparecendo aqui. Então vamos fazer para os outros ali. Então vou voltar aqui no bloco de notas, fazer a mesma coisa para o de produção, que é o segundo dashboard. Então vou voltar aqui, trocar a segunda imagem, Ctrl V, trocar a terceira imagem, então cadê, ó? Trocar a terceira imagem, Ctrl C, Ctrl V. Vou fazer a mesma coisa aqui para a última imagem. Ó. Vou chegar aqui, vou apagar, vou selecionar aqui o dashboard financeiro, Ctrl V no lugar do último. Perfeito. Vamos selecionar aqui todo mundo, colar e jogar ali dentro do nosso código HTML no Power BI. Top. Ctrl V, Enter. Beleza, funcionou então. Então tá aqui o dashboard de vendas, dashboard de produção, dashboard de compras, dashboard financeiro. Só que olha só o que aconteceu. Aqui, o tamanho da imagem está meio zoado, tá vendo? Então o tamanho da imagem não está do jeito que a gente precisa porque ele está dando uma cortada na imagem. Claramente o nosso dashboard não termina aqui, ele está cortando aqui o dashboard. Então, o que eu fiz? Eu falei, cara, ele está zoando a altura e a largura da minha imagem. Então, deixa eu pesquisar ali de novo por height e width. Então deixa eu pesquisar aqui por width. Esse primeiro aqui não é, porque a gente já viu o que era o tamanho ali do corpo inteiro, né, do conteúdo. Depois, deixa eu ver o que mais. Mínimo width aqui, não parece ser do conteúdo como um todo. Deve ser do card, né, provavelmente, porque eu quero mexer no conteúdo que está dentro do cartão. Então eu quero mexer especificamente ali nas imagens que estão dentro dos cartões. Então, aqui, ó, ponto card, não sei se é isso, mas vamos lá, ó, ponto card width. Isso aqui não é porque é o tamanho do cartão em si. Eu quero do conteúdo que está dentro dele. Vamos ver, ó. Então, deixa eu continuar pesquisando aqui. Card before. Isso, e aí, olha só. Isso aqui é exatamente o processo que eu estava fazendo quando eu estava mexendo. Eu fiquei algum tempinho fazendo, por isso que a gente está economizando aqui um tempinho agora, porque a gente está tendo que quebrar menos a cabeça, porque eu já quebrei a cabeça antes, mas eu fui dando uma pesquisada por width e height, e eu pesquisei aqui, eu olhei e falei, eita, olha só, a largura, o width, ele está deixando 100%, e o height, ele está deixando em 110%, como se a altura dentro do cartão tivesse ali 110%. Eu falei, é isso? Não sei se é isso. Vou testar? Vou, porque a gente é fuçador, a gente é testador. Eu falei, bom, deixa eu trocar isso aqui para 100%. Por que estava 110? Porque provavelmente aquela imagem que a gente tinha, né, essa imagem aqui, se você reparar, ela não estava aparecendo por completo, ela estava aparecendo meio cortada, mas essa imagem não tem problema aparecer cortada, mas o dashboard tem problema aparecer cortado. Então eu falei, deixa eu mudar aqui então para 100% e ver se é isso. Se não for, continuo pesquisando. Troquei para 100%, vou copiar o código. Lá no meu Power BI, vou chegar aqui e vou trocar o código e dei Enter. Olha só, top, ajeitou. Então aparentemente aquele 100% funcionou. Isso aqui foi mais uma coisa que, se não me engano, eu perguntei para o ChatGPT. O que ele me falou, o que ele me sugeriu não funcionou. Ele me sugeriu colocar coisas novas no código, tentar centralizar a imagem, mas nada disso resolveu
isso aqui resolveu. Então, às vezes, fuçar é melhor. Maravilha. Então, a gente conseguiu ajeitar isso aqui. O que vai faltar aqui pra gente? Vai faltar o seguinte, ó. A gente vai ter que pegar cada uma dessas imagens e trocar o texto que tá aqui dentro. Tá vendo que tá escrito aqui, ó? Mountain View, To the Beach, Desert Destinations, assim por diante. Vamos trocar esses textos aqui. Então vamos lá, como é que a gente vai fazer isso? Essa aqui, na verdade, vai ser a parte mais simples, porque, pô, se tá escrito aqui, ó, check out all of these gorgeous mountains, não sei o quê, provavelmente deve estar escrito alguma coisa assim no código. Então vamos pesquisar aqui, ó. Check out. Perfeito. Ia ter escrito exatamente isso aqui, ó. O texto que está aparecendo lá. Check out all these gorgeous mountains, tal. Então esse texto aqui que a gente vai querer substituir. Então eu vou selecionar esse texto todo. Inclusive tem o título do cartão aqui, ó. Tá vendo? Mountain View, que é exatamente o que está escrito aqui, ó. Mountain View. Então vamos trocar. Vou trocar aqui por dashboard de vendas. E aqui embaixo eu vou trocar o texto explicativo. E você pode colocar o que você quiser. Vou colocar aqui um exemplo, por exemplo. Visão completa dos indicadores da área de vendas. Beleza. E aí, claro, por mais que a gente tenha confiança de que vai funcionar, porque, pô, aqui está exatamente o texto que já estava lá, mas vamos testar. Ctrl A, Ctrl C, vou lá na nossa medida, vou trocar aqui o código, e tá aqui, ó, dashboard de vendas, visão completa dos indicadores da área de vendas. Top! O que falta? Trocar o nome do botão que está escrito View Trips para colocar, por exemplo, acessar dashboard. Então tá aqui, ó, View Trips, vou trocar para acessar dashboard. Perfeito. Vou colocar isso até nos outros logo, ó, que tá View Trips, acessar dashboard. Deixa eu copiar esse código aqui, esse texto, Ctrl C. Tá aqui Book Now nos outros, vou dar um Ctrl V aqui também, Ctrl V, perfeito. Então os botões a princípio já vão ajustar. É só trocar os outros, ó. O título aqui, no segundo, vou colocar Dashboard Produção. Vou colocar aqui, por exemplo, Visão Analítica da Fábrica. E aí o terceiro, vou colocar, por exemplo, cadê? Dashboard Compras. E aí aqui embaixo eu vou colocar, cadê? Indicadores da área de suprimentos. E aqui no último, cadê? Vou colocar dashboard financeiro. E aqui vou colocar todos os indicadores contábeis da empresa. Top, perfeito. Então, vou dar um Ctrl C aqui. Vou colar ele no nosso código e vamos ver se funcionou. Ctrl V, top. Ó, dashboard de vendas, visão completa dos indicadores da área de vendas. Acessar dashboard. Dashboard de produção, visão analítica da fábrica, dashboard de compras, indicadores da área de suprimentos, dashboard financeiro, todos os indicadores contábeis da empresa. Maravilha! Aparentemente está funcionando. O que vai faltar? O mais importante, que é basicamente a gente conseguir colocar aqui, por exemplo, esse botão para fazer alguma coisa, porque esse botão não está fazendo nada por enquanto. E aí, para poder usar esse botão, primeiro, você precisa habilitar esse visual para permitir o clique em botões. Então, se você clicar aqui no visual, você vem aqui na parte de formatação e você vem aqui, ó, Content Formatting, e tá aqui, ó, Allow Opening URLs, ou seja, permitir a abertura de links quando você clicar nos botões. Então, eu vou habilitar essa opção. Só que, por enquanto, também eles não estão fazendo nada porque esses botões não estão vinculados a nada. Então, eu vou ter que dar um jeito de colocar esses botões para abrirem sites. Agora, como raios a gente faz isso com HTML? Não sei. O que a gente faz? O famoso ChatGPT. Então, o que eu fiz lá no ChatGPT? Eu pesquisei para ele. Falei, bom, como que eu faço? Ó, em cada cartão eu tenho um botão. Gostaria que esses botões abrissem links na internet. Como faço isso no código? E aí vamos ver se ele vai responder aqui certinho. Ó, para fazer os botões em cada cartão abrirem na internet, você pode adicionar a tag uma tag âncora, ao redor do botão e definir o atributo href com ela, enfim, basicamente um monte de coisa que talvez a gente não entenda agora e tá tudo bem, mas basicamente ele falou para incluir isso aqui, ó, incluir a tag a. Então, basicamente incluir isso aqui no nosso código. Então, vamos dar uma olhada ali, ó. Ele fala aqui, no exemplo acima, adicionei uma âncora a ao redor do botão e defini o atributo href com o URL desejado. Que ele falou aqui, ó, seulink.com. Então é basicamente essa linha que a gente tem que acrescentar aqui. Onde que a gente tem que acrescentar? A gente tem que procurar essa partezinha aqui do código. Então o nosso código aqui, ó, que agora não está mais Mountain View,
Então, aparentemente, logo onde ele está definindo aqui, essa parte... Lembra onde está escrito Mountain View e Check Out All of these Coordinates Mountain? Foi onde estava definindo ali o cartão. Então, deixa eu voltar naquela parte ali. Se você quiser, você pode até pesquisar por isso aqui, ó. Copiar isso aqui. Não vou usar o resto, porque esse Mountain View a gente já trocou e esse Check Out também. Então, mas vou copiar o resto. Vou copiar aqui, ó. E vou colar para pesquisar por ele. Tá aqui. Então, ele está falando para aqui a gente incluir aquela tag A lá que ele sugeriu. Então, o que eu vou fazer? Eu vou incluir essa linha aqui. Então, eu vou copiar essa linha. Sem esse comentário que ele colocou aqui, ó. Adicione o seu link desejado, tá? Então, eu vou copiar aqui. Ctrl C. Inclusive, ó, ele tá com aquele nome antigo do botão, View Trips. Então, essa aqui, na verdade, eu acho que ele nem especificou isso. Mas essa linha vai substituir a linha antiga do botão que a gente já tinha. Porque ele sugeriu como colocar, a gente tem que colocar substituindo. Mas vamos imaginar que a gente não sabe que tem que substituir, que seria talvez uma coisa lógica. Bom, ele falou para acrescentar, então vamos acrescentar. Então eu copiaria essa linha aqui, ó. Então eu vou copiar essa linha, Ctrl C. Vou colar essa linha aqui dentro. Vamos ver se já vai fazer, se vai ajudar alguma coisa. Ele falou para basicamente a gente conseguir pegar aqui e colocar o nosso link. Então vamos colocar um link qualquer. Vou colocar o link do Google. Eu vou colocar google.com.br. Então vou colar aqui, ó, google.com.br. Vamos testar. Vamos copiar esse nosso código. Vou voltar lá no Power BI. Vou colar aqui o código na nossa medida. Ctrl V. Beleza. O que aconteceu? Olha só. Se eu voltar aqui no primeiro cartão, tá aquele botão antigo, acessar dashboard, está o botão novo, View Trips. Então o que ele fez? Como a gente acrescentou uma nova linha com uma tag de botão, ele basicamente colocou um novo botão aqui pra gente, mas não é o que a gente quer. A gente quer manter só um botão. Então o botão antigo de acessar dashboard é inútil, porque ele não faz nada, mas o botão novo de View Trips, ele já funciona. Ó. Ele vai abrir aqui pra gente, por exemplo, o Google. Os outros não tem nada, porque a gente só acrescentou no primeiro cartão. A gente vai fazer isso. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar essa linha aqui do botão antigo e deixar só um novo. Eu só vou trocar aqui o nome dele para acessar dashboard. Então vou colocar essa linha aqui de código em todos os cartões. No primeiro, no segundo, que é o dashboard de produção, trocando aqui, ó, aquele botão que a gente tinha criado, Ctrl V. Vou trocar aqui também no dashboard de compras, vou apagar o que estava antes, Ctrl V. Vou apagar o que estava antes também no dashboard financeiro, Ctrl V. Beleza. Só que agora a gente vai ter que trocar os links, né? Porque os links estão... Link do Google. O que eu quero fazer? Pegar os links dos dashboards. Então vou deixar aqui os links dos dashboards, vou colocar aqui agora. Pronto, dei uma cortada no vídeo e coloquei aqui o link do dashboard de vendas, dashboard de produção, dashboard de compras, dashboard financeiro. Então a gente vai colocar esses links ali dentro agora. Então vou copiar o link do dashboard de vendas. Lembrando que esses links aqui, todo esse bloco de notas vai estar aqui na descrição do vídeo. Vou voltar lá no código e vou colocar aqui, ó, no primeiro. Cadê? Então aqui no primeiro, vou dar um Ctrl V. No dashboard de produção, vou fazer a mesma coisa. No dashboard de produção, vou copiar o link, vou colocar aqui no lugar do Google que estava. Lá no terceiro link, dashboard de produção, mesma coisa. Então, dashboard de compras, vou chegar aqui embaixo e vou trocar o link. Só toma cuidado com as aspas simples para não substituir elas, para não apagar elas, né, no caso. E o dashboard financeiro também. Então, dashboard financeiro, vou selecionar aqui o código, o site no caso, e trocar aqui o Google pelo dashboard financeiro. Top! Vou agora selecionar o código, copiar, mais uma vez, aquele trabalhinho Naruto de formiguinha, e vou trocar aqui para testar. Ctrl V. Por enquanto, olha só, a gente está no Power BI Desktop, né? Então aqui é o nosso ambiente de desenvolvimento, mas a gente vai colocar o nosso dashboard no Power BI Online para ele funcionar da melhor forma, mas vamos ver se funcionou. Dashboard de vendas, cliquei aqui, vai abrir o nosso dashboard lá no navegador. Então olha só que massa, já abre todo funcional aqui para a gente poder usar. Então, para a gente poder compartilhar esse menu com outras pessoas, vamos colocar lá no nosso Power BI Online ali. Então, vou pegar esse dashboard aqui, vou clicar em cima em publicar, e lembra que para publicar você tem que ter uma conta gratuita no Power BI. Se você não tem, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link para você criar, ou então só procurar no nosso canal do YouTube como criar conta gratuita no Power BI, que você vai poder fazer isso também, tranquilo? Vou colocar na minha área de trabalho, que é esse meu workspace aqui, vou clicar aqui em selecionar, e ele vai publicar lá no nosso relatório. No meu caso, já tinha até publicado, então ele pede para substituir. Mas no seu caso, provavelmente ele vai estar pela primeira vez aí. Show! Então ele vai publicar aqui, ele pode demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos aí, dependendo do quanto que estiver pesado aí, como é que estiver a sua internet também. Mas pronto, publicou. Agora eu vou lá abrir o meu Power BI Online,
Então deixa eu abrir aqui, ó, app.powerbi.com, então esse link aqui, app.powerbi.com, e aqui do lado eu vou em meu workspace e vai aparecer aqui o Visual HTML e CSS, que é essa parte do relatório em si. Então o Visual HTML e CSS, e aí, lembrando, se você quiser compartilhar de forma privada para alguém, ou seja, a pessoa vai ter que colocar login e senha, aí tem que ter a licença do Power BI, que é nesse botãozinho de compartilhar. Se você quiser compartilhar com qualquer pessoa, é livre, não tem nenhum dado sigiloso, não é nada da empresa, aí a gente publica de forma gratuita, né? Então, só vir aqui no arquivo, inserir relatório, publicar na web, que vai ser público aqui. E aí pronto, vou copiar o link, vou abrir aqui no navegador, e olha só que massa. Vou até dar o F11 aqui, para ficar mais em tela cheia, ficar mais bonitinho. E olha só que legal. Já abre, funcional perfeito, ó. Então dashboard de vendas, passo o mouse que ele já faz esse efeito irado, visão completa dos indicadores da área de vendas, dashboard de produção, dashboard de compras, dashboard financeiro. Se eu clicar aqui ó, no dashboard de vendas, ele vai abrir bonitinho, já posso usar ele tudo certinho. Deixa eu voltar ali para o nosso menu. Ó, dashboard de produção, vai abrir aqui funcional também. Vou voltar aqui, ó, dashboard financeiro, depois dashboard aqui de compras e assim vai. Então, cara, olha só como é que fica maneiro. Então a ideia não é necessariamente, você não é obrigado a criar um menu com isso aqui. Eu fiz isso aqui só de exemplo, mas a ideia é que você consiga ter autonomia para pegar lá naquele site do CodePen e você ter, cara, inspirações e você conseguir pegar insights e pensar o que você pode usar daqui. Lembrando que você só consegue usar o que tem HTML e CSS e não tem JavaScript, porque ele não roda o JavaScript ali no Power BI. Então, cara, aqui tem uma infinidade de possibilidades. Se você quiser que eu faça mais vídeos ensinando mais coisa, por exemplo, ensinando você a criar algum cartão mais personalizado, para você mostrar os indicadores de forma mais visual, comenta aqui embaixo se você quiser mais conteúdos de visual com HTML e CSS dentro do Power BI. E comenta aqui embaixo também se você curtiu essa aula, se você chegou até o final com a nossa famosa hashtag até o fim alô. Bom, se você gostou, não esquece de deixar o like, porque assim você me ajuda a fazer esse conteúdo chegar em mais pessoas, cara. Esse conteúdo de verdade deu muito trabalho, mas eu queria muito trazer isso pra vocês, porque eu já tava querendo há um tempo, algumas pessoas pediam, então eu fiz questão de trazer e de trocar ideia aqui com o pessoal da empresa, até pedir algumas indicações aqui pro pessoal que dá curso aqui na hashtag de JavaScript, HTML, CSS, para conseguir entregar o melhor conteúdo para você. Então se você gostou, de coração, senta o dedo no like, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito, e não esquece que aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link de um mini curso gratuito de Power BI para você poder aprender ainda mais, tranquilo? Muita gente pergunta também se a gente tem curso completo de Power BI, a gente tem sim, que é o nosso programa completo do básico ao avançado, que é o Power BI Pressionador. Se quiser saber mais detalhes, o link vai estar aqui na descrição, e eu espero que você tenha gostado da aula e a gente se vê no próximo vídeo.